E aí galera, tudo bom? Hoje nós estamos aqui no CT do Palmeiras para entrevistar uma pessoa que não precisa de muitas apresentações. Um exemplo de atleta, um exemplo de pessoa, um exemplo de humildade e de amor ao clube. Marcão. E aí, Marcos? Tá bem? Como é que tá? Muito obrigado por ter recebido a gente aqui. É isso, o prazer é meu. Como começou a sua história dentro do Palmeiras? Eu jogava em Lençóis, né? E tive a oportunidade de sair da minha cidade, jogava no time de várzea lá. Aí fui para Lençóis Paulista, tinha um time na época que chamava era divisão intermediária, não tinha dois. Aí fiz um teste lá, passei no teste lá, joguei um ano lá, depois fui convidado para fazer um teste no Corinthians, na divisão de base do Corinthians. Depois eu peguei, larguei, fui embora para casa. Achei que aquilo não era para mim, né? A minha cidade era muito pequena, e você vem morar em São Paulo assim, você fica com um pouco de medo. Aí peguei, larguei e fui embora para casa. Aí já tava meio triste assim, né, de saber, falei, pô, joguei talvez a grande oportunidade da minha vida fora de ser um jogador, né? Mais paciência, vamos ver se aparece alguma coisa. Nisso, o mesmo treinador que tinha me levado para Lençóis me chamou para fazer um teste no Palmeiras. Aí, como eu era palmeirense de coração já, fiquei extremamente feliz de ter sido convidado para fazer um teste no Palmeiras, até porque eu era palmeirense, então cheguei aqui com muito mais vontade até porque eu cheguei no Corinthians e tá aí minha trajetória nos 18 anos de clube e não me arrependo de nada que eu fiz até hoje. E qual foi o treinador assim que te deu a primeira oportunidade? Foi o Luxemburgo ou não? Nelsinho Batista. Nelsinho Batista. Nelsinho Batista, quando eu cheguei aqui há pouco tempo, ele teve um problema com alguns atletas, né? No caso, na época ele afastou o Evair, o Ivan e o Andrei, que jogavam aqui. E nisso o Sérgio, que era o terceiro goleiro, estava machucado, o Palmeiras tinha emprestado todos os outros goleiros. Eu era o primeiro goleiro do Júnior, aí o pessoal já, quando eu cheguei aqui em um mês, eu já estava no banco do profissional. E a partir daí eu sempre fiquei treinando no profissional, né? Voltava no Júnior, assim, só para jogar, no aspirante, mas desde o mês de 92 ali, eu sempre participei do profissional do Palmeiras. E agora acho que o ápice da sua carreira foi em 99, na Libertadores, né? A torcida te canonizou como São Marcos. Como é que foi você ter brilhado nessa Libertadores assim? Foi bom que foi o primeiro campeonato, né, que eu participei, assim. Você entrar numa Libertadores, que sabe, todo mundo sabe a pressão que é para você poder ganhar um título, né? E eu vindo de um goleiro desconhecido, substituindo o meu ídolo aqui no Palmeiras, que era o Veloso, a responsabilidade foi muito grande, né? Mas felizmente já na primeira tentativa, aí a gente conseguiu o título, né? E também, depois no outro ano, 2000, a gente chegou à final, perdeu a final, né? Uma semifinal, depois em 2001 chegamos mais uma vez na Libertadores. O Palmeiras tinha um time muito bom na época, era fácil chegar ali nas finais da Libertadores. E depois eu, como todo time do Palmeiras, tivemos essa queda assim, de rendimento, né? Tanto que logo depois o Palmeiras caiu para a segunda divisão, né? Algumas contratações que fizeram não deu certo, e o Palmeiras, tanto é que faz um bom tempo que não consegue ganhar o título, então eu acho que essa debandada de grandes jogadores do Palmeiras fez com que todo mundo aqui se prejudicasse, principalmente o torcedor, né, que está sofrendo até hoje para conquistar títulos importantes. Porque os anos 90 da Parmalat lá foi realmente brilhante pro Palmeiras, né? Foi, né? Porque a gente sempre espera isso aí de um time grande, né? Eu acho que você tem que ter um time competitivo, mas um time grande mesmo, um time de grande torcida, tem que ter um time mais competitivo, tem que ter um time alto nível, né? E o Palmeiras penou um tempo aí para ter um time de alto nível, até porque os valores no futebol hoje são absurdos e é difícil você contratar um grande jogador, então acho que não só o Palmeiras como todos os outros grandes clubes também estão sofrendo bastante com isso. E agora, esse ano de 99 foi bem interessante também, porque além da alegria da Libertadores, depois teve o Mundial, que infelizmente, né, foi uma falha que todo mundo botou com você, mas também não fizeram lá na frente, né? Mas como é que foi o sentimento de culpa que você ficou dessa Mundial? Fiquei triste, né? Você imagina se, né, com toda a moral que eu tenho aqui no Palmeiras hoje, por causa da Libertadores, na maioria das vezes, se tivesse ganhado o título mundial, uma coisa que o Palmeiras tinha só do 51, que às vezes o pessoal nem reconhece muito, mas que aqui a gente no Palmeiras reconhece como um grande título da história do Palmeiras, você fica triste, né? Mas a gente sempre tem esperança, assim, fala, pô, a gente não foi campeão esse ano, tomara que o ano que vem a gente possa montar um grande time, que a gente possa ter outra chance de disputar o Mundial.
né? E infelizmente eu nunca mais tive a oportunidade de voltar lá para jogar um Mundial de Clubes, mas tive a oportunidade de voltar com a seleção, né? Então deu para descontar um pouco da frustração do Mundial de Clubes com o Palmeiras com o título de pentacampeão com a seleção. Aliás, que carreira na seleção que você fez ali, hein? Na verdade não foi uma carreira lá muito grande, né? Porque 2002 ou 2005? Eu fiquei de 99 até 2005, eu frequentei bastante a seleção, assim, com vários treinadores. Mas tive poucas oportunidades, só que o Filipão mesmo que me colocou titular. Tanto é que aí eu fui campeão do mundo, depois do outro ano mudou o treinador, acho que voltou o Parreira. E, pô, você é o goleiro campeão do mundo, você acha que pelo menos 1 ano, 2 anos ali, eu vou continuar indo pra seleção, né? Parreira voltou pra seleção, me colocou pra jogar 2 jogos, depois colocou o Dida como titular, que o Dida era o goleiro que ele gostava mais, e me colocou no banco. Aí perdi um pouco do prazer, assim, fala, pô, se você não campeão do mundo, você não tem moral pra permanecer no gol da seleção como titular uns 2 anos depois disso, então acho que não compensa fazer tanto sacrifício para ir para a seleção assim. Então depois eu dei uma largada. Assim. Ainda mais depois você foi, vamos dizer, injustiçado, porque o Oliver Kahn, cá entre nós, não chegou aos seus pés na Copa do Mundo. Né? A torcida brasileira inteira achava que você foi o melhor goleiro. Eu tive uma participação muito boa, graças a Deus. Assim. Eu fui bem na seleção, mas o Kahn também não tinha uma seleção tão boa quanto a brasileira. Né? Então a gente sabia que os grandes astros da seleção eram o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho e o Rivaldo. Coisa que o Kahn não tinha na seleção da Alemanha, que era um time mais copeiro, mais da parte física, assim. Eu acho que talvez por isso ele tenha sido eleito o melhor jogador da Copa, porque ele foi quem levou a Alemanha na final da Copa, né? Pode ter errado na final, como acontece com todos os goleiros. Mas ele foi a figura mais importante da seleção da Alemanha para que ela chegasse na final foi o Kahn, e na seleção brasileira foram outros jogadores. Então eu achei até que foi o título talvez de melhor goleiro da Copa poderia ser dele, mas o de melhor do mundo acho que foi um pouquinho exagerado. Acho que o Ronaldo, o Rivaldo fizeram uma Copa muito melhor que ele. Com certeza. E aliás, os jogos que às vezes a pessoa nem lembra, contra a Bélgica, você fechou o gol também, né? Foi difícil aquele jogo contra a Bélgica, foi uma pressão, né? Acho que foi o jogo que eu mais trabalhei, né? E a Inglaterra também, você fez uma defesa milagrosa lá. Teve alguns jogos que eu trabalhei bastante ali, né? Mas a gente sabia que tinha um bom ataque, que se tomasse um gol nós tínhamos condição de reverter, né? Agora, mudando um pouco o assunto, como você considera que atrapalhou as contusões que você teve? Atrapalhou sua carreira com quantas contusões? Muito. Por vários motivos, né? Acho que mudanças de treinador de goleiro, né? Você vê que quando muda o goleiro, muda o treinador de goleiro, muda muito o estilo de trabalho. Quando você tem um nome, todo mundo chega querendo te deixar, pô, se o Marcos foi bem em 99, então eu vou treinar ele muito para ele ser melhor ainda em 2000. E às vezes muita água mata a planta, né? Então muitas vezes eu me contundi porque treinava demais. E eu sempre fui um cara que se mandasse eu ir lá e pular 100 vezes no chão eu pulava, porque sempre respeitei os meus superiores, assim, né? E nisso acabou me prejudicando muitas vezes, machuquei muito em treinamento, né? O goleiro, acho que ele não pode ter muito limite, né? Acho que tanto treino como no jogo você tem que ter a mesma postura. Então talvez essa procura aí sempre de tentar melhorar todo dia me fez me machucar muito. E fora as contusões de jogo ali, que já é uma coisa de se trombada, dividida, que o cara vai dar um chute para dentro do gol e você é goleiro, a sua função é tirar aquela bola e você tem que, às vezes, se atirar no pé do jogador para evitar o gol e você acaba se machucando, mas eu acho que faz parte da vida, né? Aprendi muito com as minhas contusões, algumas aconteceram até em momentos bons que eu estava com a cabeça um pouco ruim, assim, meio um pouco cansado, estressado, né? Como eu te disse anteriormente, o Palmeiras passou por uma fase assim que muita da responsabilidade que tinha no clube era só eu que dava entrevista, eu era o jogador mais conhecido, eu que era campeão do mundo. O Palmeiras não tinha grandes atletas assim como hoje você tem o Valdívia, o Kleber, que a imprensa quer ouvir, a torcida quer ouvir, né? O Lincoln, o Assunção, o Danilo. Então hoje tem uma divisão de responsabilidade. Na época, tinha certas épocas aí que só eu dava entrevista, então você acaba psicologicamente se cansando, o time perde, você tem que explicar porque perdeu. Não conseguiu isso, era eu que tinha que explicar, né? Então eu acabei me estressando bastante e algumas contusões, na verdade, até me ajudaram a ter todo esse tempo de Palmeiras, porque me ajudaram a descansar também.